Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre a esfera e vamos trabalhar ainda com o volume da esfera, trabalhando com situações, problemas envolvendo esse conceito que é muito interessante dentro da geometria espacial. Já me conhece, sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Como eu comentei, nós vamos hoje, nosso grande objetivo é ver situações, problemas que vão envolver a esfera, principalmente o volume dessa esfera. Então vamos lá, vamos relembrar alguns conceitos envolvendo isso. Mas como sempre, vamos começar com algumas perguntas para a gente lembrar esses conceitos. Você lembra como que a gente calcula o volume de uma esfera? Sem olhar no caderno, vamos ver se vocês conseguem lembrar desse conceito. Isso facilita exatamente na tomada de decisão na hora de resolver um determinado problema. Se na hora que você lê a respeito, por exemplo, o volume, eu já venho com a memória do que é, como que eu preciso saber? Bem, eu preciso saber o quê? O raio da esfera. E qual é a fórmula mesmo? 4, nossa formulazinha do volume da esfera, né? Se a gente lembra, fica bem fácil. Da área, a mesma coisa, da superfície, né? Como que a gente calcula? O que eu preciso? Preciso do raio. Daí, como é que a gente vai fazer para relembrar esses conceitos? Para calcular o volume, eu vou usar o quê? 4/3 de πr ao cubo, né? Então, fácil a gente lembrar. Então, basicamente, a gente só precisa saber o raio da nossa esfera. Quando a gente já fala da superfície, ou seja, todo em volta da nossa esfera, nós vamos usar a formulazinha que é 4πr ao quadrado. Lembre, área, o raio ao quadrado, volume, o raio ao cubo, para a gente sempre fazer associação e lembrar, porque se a gente usa esse método de associação, torna-se muito mais fácil a resolução, né? Então vamos lá, vamos começar praticando, já que hoje a ideia é exatamente a gente começar a trabalhar com problemas, situações, problemas que envolvem esses dois conceitos. Vamos lá. Uma esfera apresenta um raio de 40 centímetros. Determinar a área da superfície esférica e qual é o volume dessa esfera. Olha, o problema já está bem encaminhado, porque a gente já tem o raio, que é 40 centímetros, né? E queremos saber a área e o volume. Bem fácil. Então, como a gente já comentou ali, para calcular o volume, o que eu tenho que lembrar? Volume é 4/3 de πr ao cubo. Se eu quero saber a área total, né, ou superfície total, nós vamos ter que é 4πr ao quadrado. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir essa questão.
Pessoal, esse exercício, tenho certeza, eles mataram a pau, fácil de resolver, mas era exatamente para a gente lembrar. Mas, volta aquela pergunta sempre que eu dou a dica para vocês. Mas e se eu precisar saber uma definição da esfera? Vocês lembram qual é a definição da esfera? Diz assim, a visão da esfera é fácil, às vezes conceituar não é. Então, como é que a gente determina a esfera mesmo, a conceito? Ela é um sólido em revolução. Por que a gente chama de sólido em revolução? Porque o que vai gerar ela vai ser um semicírculo. Ele girando no eixo, que vai ser, para ele girar, vai ser exatamente o diâmetro do semicírculo, ele vai girar, tanto faz o sentido horário ou anti-horário, vai formar exatamente nossa esfera. E quando a gente fala a respeito da superfície, como é que eu vou determinar esta área em torno da esfera? A gente pode dizer que em vez de a gente falar agora do semicírculo, a gente vai falar da semicircunferência, né? A semicircunferência girando, tanto no sentido horário ou no sentido anti-horário, vai formar exatamente a superfície da nossa esfera. Então, relembrando, o raio, que a gente destacou aqui que é 40 centímetros, eu quero saber primeiro a superfície da nossa esfera. Como nós vimos que a área da superfície é 4πr ao quadrado. Substituindo o R, que é 40 ao quadrado 1.600, vezes 4, 6.400 pi centímetros quadrados. Não esquecer sempre de colocar a unidade. Ah, professor, eu preciso ou não preciso substituir o valor de pi? Novamente, depende, se você está trabalhando com questões abertas, poderíamos parar aqui, já seria a resposta tranquila. Agora, se você tem A, B, C, D, E, lá alternativos, você tem que olhar. Se ela tiver em função de π, você não precisa substituir. Se você for substituir e o problema não fala nada, a gente usa normalmente 3,14. Foi o que a gente fez aqui, multiplicando 6.400 por 3,14, deu 20.096 centímetros quadrados. Agora depende exatamente se você está com questão de múltipla escolha ou não. Tanto essa quanto essa resposta é a resposta correta. Agora, quando a gente vai trabalhar com o volume, né? Opa, pulei aqui. Volume é 4/3 de πr ao cubo. Vamos substituir no lugar do R o 40 centímetros, que é o raio, 40 ao cubo vezes 4/3 de π ali. Então, deu 256 mil dividido por 3, π centímetros cúbicos. A mesma fala. Posso, isso daqui, se for uma questão aberta, eu poderia deixar indicado dessa maneira. O que a gente fez? Substituímos o valor de π por 3,14, portanto, deu aproximadamente 267.946,66 centímetros cúbicos. Tranquilo, aplicação, esse é o tal do exercício que eu chamo aplicação direta da fórmula, né? Que esse tipo de exercício, em hipótese nenhuma, pode ter dúvida. Vamos para o segundo exercício, que é um exercício que caiu na PUC do Rio Grande do Sul. A gente fez uma adaptaçãozinha para a nossa aula, mas vocês vejam que é exercício que tanto vai ser cobrado em vestibulares, quanto também em questões no Enem. Um reservatório tem uma forma de uma semisfera. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é uma semisfera? Exatamente a metade de uma esfera. Lembraram disso? A base está assentada no solo, possui uma área interna de 36 π metro quadrado. Determinar o volume de gás que comporta o reservatório em metros cúbicos. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o volume. Para nós sabermos o volume da esfera ou da semisfera, nós precisamos saber do qual valor? Do raio. Então, nós precisamos ter esse raio. Mas o problema não deu para a gente o valor do raio. Porém, ele nos deu aqui a área interna, ou seja, a parte de dentro aqui, que é a mesma esfera, né? A mesma área da superfície da esfera. E nós temos o valor, ou seja, nós temos o valor, consequentemente, é possível a gente calcular o valor do raio para daí calcular o volume. Só toma cuidado, porque a área interna a gente está falando apenas da semisfera. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, esse exercício que a gente acabou de fazer tem alguns detalhezinhos que tem que tomar cuidado, mas eu já dei várias dicas para vocês ali, eu espero que vocês tenham conseguido resolver. Porém, porque eu gosto de fazer nessas aulas exatamente para vocês conseguirem, durante o vídeo, conseguir resolver todos os exercícios. Só que depois vocês têm que fazer novos exercícios. E essas interpretações que eu faço, vocês têm que fazer sozinhos e já se acostumar a fazê-las sempre. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ó, o reservatório tem a forma da semisfera. Semisfera, o que que é? Metade da nossa esfera. Tranquilo? Então, se ele tem a metade, a parte de baixo, que vai ser exatamente uma base que vai ter 36 π metro quadrado, né? Nesse caso, ele é o quê? É um círculo, né? Como é que a gente calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, nós já temos aqui. Consequentemente, nós vamos poder calcular o raio, para daí a gente poder calcular qual seria o volume, que vai ser a metade da nossa esfera. Então, vamos lá. Como a nossa área é πr ao quadrado e essa área vale 36 π, o π com o π dá para simplificar, ficamos, portanto, r ao quadrado igual a 36. Tiramos os membros, o r, portanto, vai ser igual a 6 metros. Tranquilo? Agora nós vamos substituir no volume. Lembrando, o volume de uma esfera completa é 4/3 de πr ao cubo. Nós vamos trabalhar apenas com a semisfera, ou seja, a metade. Nós vamos dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que eu multiplicar por meio. Multiplicando esse daqui por meio, eu vou poder simplificar o 4 com o 2 no denominador. Portanto, o volume vai ser 2/3 de πr ao cubo. Substituindo no lugar do R o 6, desculpa, né? Estou com 40 lá do primeiro exercício. O raio, que é 6, 6 ao cubo vezes 2/3, portanto, vamos ter que o volume vai ser de 144 π metros cúbicos. Tranquilo? Tenho certeza que vocês conseguiram. Se não conseguirem, leiam novamente, vejam onde teve a dúvida e qualquer coisa procurem o professor de vocês. Tranquilo? Então agora vamos para nosso terceiro exercício do vídeo de hoje. Ó. Calcule o volume de uma esfera cuja área da superfície esférica vale 48 centímetros cúbicos. Nesse caso, vocês vão considerar o valor de π igual a 3. Tranquilo? Você já tem, então, portanto, o valor da superfície. Eu quero saber o quê? O valor do volume. Para a gente calcular o volume, o que eu preciso saber? O raio. Já dei as dicas, agora dá um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, exercício tranquilo para ser resolvido. Gente, nós estamos fazendo os exercícios praticamente todos eles separados, né? Os sólidos separados. Trabalhamos com o cilindro, trabalhamos com o cone, né? E agora estamos trabalhando com a esfera. Tronco de cone também, né? Mas vai ter um momento que a gente vai começar a juntar esses conhecimentos. Por isso é interessante a gente organizar. Lembra daquela dica que eu sempre dou, né? De ter um formulário para vocês irem relembrando como que é cada fórmula e para não confundir a utilização de uma fórmula com a outra. Tranquilo? Então vamos relembrar os dados que são importantes nesse exercício. Nós temos que a área da superfície, que vale 48 centímetros quadrados, e eu quero saber o volume. E nesse caso, o valor de π foi arredondado para o valor de 3. Então vamos dar uma olhada lá. A área de uma de uma esfera é o quê? 4πr ao quadrado. O valor dessa área é 48. 48 é igual o valor de π que foi dado, que é 3, então fazemos um arredondamento por 3. 4 vezes 3, 12. 12 passa dividindo 48, portanto, r ao quadrado é igual a 4. Portanto, tirando raiz de ambos os membros, nós vamos ter que o raio da nossa esfera vale 2. Tranquilo, gente? Agora, se eu já tenho na posse do raio, eu posso calcular o volume dessa esfera. Como é que é o volume da esfera mesmo? O volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. Bem, nesse caso, lá no enunciado já foi dito que o valor de π que a gente vai considerar é 3. Então aqui a gente vai ter que substituir esse 3, não é igual aos casos anteriores que eu falei, você vai ter que ver a alternativa. Não, nesse caso foi dado o valor de π, então obrigatoriamente a gente vai ter que substituir o valor de π por 3. É isso que a gente fez aqui, ó. 4/3, o valor de π que vale 3 e o raio que vale 2. 2 ao cubo, 8, vezes 3, 24, 24. Podemos simplificar pelo 3, né? Ou multiplicar pelo menos por 4 e depois dividir por 3. Vocês vejam o que fica mais fácil para vocês. Portanto, o volume da nossa esfera deu 32 centímetros cúbicos. Fácil, não é verdade? Então, hoje a gente, nesse vídeo, termina o nosso estudo direto, especificamente da esfera, e a gente vai relembrar o que a gente trabalhou. A área da superfície como é que a gente calcula essa área? É 4πr ao quadrado, então fixe bem. E quando a gente calcula o volume da esfera, vale 4/3 de πr ao cubo. Tranquilo, gente? Então, nesse vídeo, nós fizemos o encerramento do estudo da esfera, relembrando exatamente o volume, situações, problemas envolvendo volume e superfície da esfera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.